eu quero compartilhar duas práticas para a gente tentar entender o que está acontecendo dentro da gente para melhorar a comunicação e, claro, a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente se educa, tá certo? São duas coisas. Uma é fácil e a outra é difícil. Vocês querem começar por qual? Pela difícil, claro, senão era 30 segundos só, tá? Bom, a difícil é a seguinte, eu sou um dinossauro, né, da televisão. Eu comecei a fazer televisão há 35 anos, e esse veículo é um veículo surdo, é um veículo que não ouve as pessoas, né? É um veículo que não foi programado para ouvir, ele foi programado para emitir. Por isso que a gente ainda chama as televisões de emissoras de televisão, grade de programação. É um veículo que nunca se importou muito em ouvir o telespectador. Então, ao longo dos anos, eu fui fazendo programas, né, que tinham muito a ver com essa gênese da televisão. E, finalmente, eu fui cair nesse hospício chamado CQC, que coincide com a chegada da primeira rede social relevante, que foi o Twitter. E aconteceu algo incrível. A gente começou a usar essa rede desde o início desse projeto. Então, eu gosto de dizer que o CQC é um programa nativo digital, numa época que essa palavra ainda nem era muito usada. E acontece algo incrível no ano seguinte à estreia do CQC, que foi esta matéria no Wall Street Journal, dizendo o seguinte: no Brasil, a Telefônica aposta nos tweets de uma celebridade. No caso, era eu a celebridade. E quando a Sônia Abrão te chama de celebridade, acontece uma coisa. Mas quando o The Wall Street Journal... foi um tumulto na minha vida. Eu comecei a receber e-mails de várias procedências, de vários continentes, tentando entender como que eu estava usando o meu Twitter. E isso fez eu começar a prestar atenção nos tweets que eu recebia do meu telespectador, que tinha ficado calado até então. Eu comecei a cuidar desses tweets com muito carinho e já mostrei eles várias vezes. Eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Olha que coisa inusitada. Um programa de humor começa a ser recebido como um programa de informação. As pessoas começam a ver discernimento, começam a ver uma análise dos fatos no nosso programa de humor. A gente não sabia disso. Como que eu fiquei sabendo? Ouvindo o meu telespectador, que eu nunca tinha feito isso. Uma coisa inédita na minha vida. E eu continuei ouvindo este cara. Esta é a prática que hoje a gente precisa muito entender em profundidade. Como nos ouvir na era do ruído, nessa era tão veloz. Eu tenho uma tarefa grande para ouvir, porque eu tenho uma rede muito extensa desde lá, né? De lá para cá, cresceu muito a minha rede de seguidores. E as ferramentas para ouvir também, elas foram evoluindo, elas foram se aperfeiçoando. Hoje eu consigo ver de onde vêm os meus comentários, que horário que esses caras falam comigo. Ou seja, hoje só não ouve quem não quer, quem é preguiçoso, quem está com medo, talvez, de ouvir o que a sua rede tem para te dizer. E eu continuo ouvindo, e eles me ajudam muito a saber quem eu sou, qual é a comunicação que eu estou passando para quem está lá do outro lado, na outra tela. Então, olha o tamanho da encrenca, gente. Olha a quantidade de coisas que acontecem na internet em um minuto. A gente tem um volume gigantesco de gente falando. Como ouvir? Como ouvir com qualidade o que você está recebendo da sua rede? E, mais do que isso, como descobrir o que você está comunicando? Porque tem um mandamento muito básico da comunicação, que parece óbvio, mas que é difícil da ficha cair, da gente entender.
Comunicação não é o que eu estou falando aqui. É o que vocês estão ouvindo. Vocês aqui nesse auditório e vocês sabem lá onde vendo esse TED no YouTube. Comunicação não é o que eu estou falando, é o que vocês estão ouvindo. Eu não tenho controle sobre o que vocês estão ouvindo. Então, vamos lá. Eu tenho uma história para ajudar a gente a entender essa coisa complexa. Os 7 sábios cegos e o elefante. Era uma vez um lugar na Índia onde havia uma região muito distante governada por um rei muito eficiente. Todo mundo gostava dele porque ele usava esses 7 sábios como um oráculo. Qualquer problema que havia, ele consultava os sábios cegos e eles respondiam qualquer dúvida que o rei tinha. Os sábios cegos eram uma espécie de Google do rei, tá certo? Um belo dia chega um elefante diferentão, muito grande, muito fora das proporções dos elefantes daquela região, e eles começam a sentir um medo daquela novidade. O que será que representa esse elefante? Prosperidade ou desgraças que estão a caminho? O rei chamou os 7 sábios e cada um deles foi analisar aquela nova realidade. Então, um segurou no rabo e falou para o rei, é uma corda. O outro segurou na tromba e falou, é uma cobra. O que segurou na cabeça falou, é um caldeirão. O na barriga, uma parede, e assim por diante. E o rei percebeu que os sábios estavam apenas interpretando uma parte da realidade. Todos eles estavam corretos na interpretação. E, ao mesmo tempo, todos estavam sem o panorama geral do que representava o elefante, que era a realidade. Essa fábula pode nos ajudar muito a entender como hoje a gente gasta muito tempo na internet debatendo interpretações da realidade. A gente gasta muita gasolina, a gente gasta muito ódio só disputando interpretações. Na hora de discutir o Brasil, que é o elefante, a gente fala das unhas, das entranhas, a gente fala do rabo, da cobra, mas a gente nunca fala, quase sempre, nunca fala do panorama geral do nosso país, do Brasilzão. E é aí que eu creio que há algo muito legal da gente entender. O viés, a interpretação da realidade. Quando começou? As interpretações da realidade têm muito a ver com as necessidades. Aí a gente está vendo agora coisas relacionadas à agricultura, as interpretações, aí a gente está vendo planetas, vemos aí agora os egípcios tentando rastrear e consolidar dados de planetas circulando lá no céu. Aqui Copérnico fala, a Terra não é o centro do universo e quase roda por isso. E, finalmente, Galileu. Galileu interpreta algo muito importante, o tempo. Galileu observa o pêndulo, né, numa catedral, e da interpretação dele surge um relógio mecânico. Da observação dele, desse pêndulo, o relógio mecânico. Que, aliás, é o relógio que vai nos ajudar em toda a revolução industrial que se segue. E mapas para conseguirmos avançar nos descobrimentos. E, finalmente, um nó muito importante. Gutenberg. É o cara que espalha tudo isso. É o cara que compartilha todo o conhecimento. E aqui vocês vão ver agora a exponencialidade que rola nesse século XV. A primeira gráfica de Gutenberg está ali, no centro desse mapa, onde a gente chama de Europa, tá certo? Olha o que acontece em um século apenas, né? Tem uma explosão de gráficas por todo o território da Europa e uma exponencialidade na publicação de livros. No século XVIII, a gente atinge a marca de 1 bilhão de livros publicados. Aqui, outro fenômeno curioso que tem a ver com a nossa escala exponencial. Os livros de Gutenberg não têm, no início, o que está faltando ali, no primeiro livro do Gutenberg? A página numerada.
e aí, finalmente, alguém começa a numerar, indexar a informação, e a gente começa a ver um fenômeno curiosíssimo. Cientistas em lugares diferentes, que estão estudando a mesma coisa, começam a trocar informação. Assim, o primeiro livro de medicina, algumas décadas depois, olha a qualidade dos detalhes do estudo de anatomia, como evolui. E não só na área da medicina. A área da medicina começa a influenciar as artes, e isso gera uma explosão que a gente chama de renascença. Hoje, nós temos a possibilidade de troca de páginas numeradas, só que numa escala que eu vou avançar agora para a gente entender qual é a nossa escala. É uma escala planetária que tem a ver com o cara que fez o roteiro deste filme, o 2001, Odisseia no Espaço, o Arthur Clarke. O Clarke é um cientista que escreve este artigo numa revista e inspira a invenção do satélite. O satélite estreia em 1969, com essas imagens, e aqui, eu gosto de dizer, se dá o início do tempo real, que é o tempo onde todos nós trabalhamos hoje, estudamos, cuidamos dos filhos, viemos até esse teatro para ver essa palestra e já estamos combinando o que vamos fazer depois, ou continuamos respondendo e-mails, ou falando mal do palestrante, ou, enfim, o tempo real é o tempo onde todas as instituições hoje vivem, e onde os negócios vivem, e as possibilidades de novos negócios está localizada, graças a esse senhor, o Clarke, e, curiosamente, e não por acaso, no mesmo ano onde começam os satélites, existe a estreia da internet. 69 é o ano em que a ARPANET circula pela ARPANET, 4 nós apenas, a primeira mensagem. Enfim, eu estou fazendo esse passeio para homenagear esse senhor aqui, o Clarke, e, em homenagem a ele, a área onde ficam os satélites de obra geoestacionária foi batizada de Cinturão de Clarke, e essa área hoje está assim. E tem essa outra área submarina, 9 milhões de cabos submarinos que conectam esta rede. Então, a nossa realidade, ela não tem volta. O que nós estamos criando juntos é algo que só se acelera, só se descentraliza. Essa é a tarefa que a gente tem. Aceleração digital. Onde fica o cidadão no meio disso tudo e a nossa tarefa que eu vim aqui contar para vocês? Eu vou dar um exemplo de como está essa tarefa usando 2 políticos. Um político da era antes do digital e um do depois do digital. Vamos ver como que mudou a tarefa da comunicação e mais, o controle sobre o cidadão. Os políticos conseguiam, de uma certa maneira, consolidar a sua imagem junto aos cidadãos, antes do digital, e depois do digital nós vamos ver o que aconteceu com eles, tá bom? Eu vou escolher um político que dominava muito bem os veículos pré-digitais, os jornais, as rádios e as televisões. Eu vou falar de Getúlio, tá? Getúlio é um cara excelente de rádio, excelente de mídia impressa, e, olha, ele tinha até Instagram. Olha os cards do Getúlio aí. Ó. E se você der um Google no Getúlio Vargas, você vai ver do que eu estou falando. O cara, olha, esse cara sabia controlar a sua autoimagem, tá certo? Vamos para um político agora. Olha aqui ele, ó. Ele aqui está na fazenda dele no Rio Grande do Sul, na Amazônia. Vejam como o figurino é até muito parecido, o controle sobre as pessoas que estão em torno dele, dos assuntos, né, que estão em torno dele. O cara era um craque. Vamos para um político da era digital, tá bom? Estão preparados? Eu vou poupar vocês, eu não vou botar um político brasileiro. Eu vou colocar alguém que está muito na moda. Eu vou botar Vladimir Putin. Né? O Putin também, olha, ele controla bem a sua imagem, ele é um cara bonitão, ele sabe sair bem na foto e ele gosta de tirar foto sem camisa. Só que tem um detalhe, o Putin é um cara da era digital. Então, no ano de 2017, usaram esta imagem do Putin, maquiado, numa manifestação contra a homofobia na Rússia. Ele deveria ter ficado orgulhoso,
porque homofobia é crime na Rússia. Não. Ele ficou Putin, né? Ele proibiu, ele declarou ilegal compartilhar a imagem dele maquiado. O que vocês acham que aconteceu no segundo seguinte, né? Aconteceu isso. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Há uma palavra fundamental que os políticos, que os governantes, que os diretores de escola, que os prefeitos, que os pais, os educadores têm que aprender sobre a era digital. Transparência. Não é opcional. Ela já vem no pacote. Não tem como deter uma opinião, principalmente quando você pisou na bola. Principalmente quando você não tem argumento. É isso que a gente tem que aprender com o senhor Vladimir Putin. E para eu ir embora mesmo, eu tenho um último dado do meu blockchain para compartilhar com vocês. Essa senhora me para na saída de uma palestra que eu dei numa empresa de alta tecnologia, com uma lista de compras, dizendo o seguinte: Taz, esta é a lista de compras que o meu filho, Tiaguinho, no interior do Espírito Santo, pediu para eu comprar, sabendo que eu ia passar uma semana aqui trabalhando em São Paulo. Dá uma olhada na lista de compras do Tiago. Quero convidar vocês a ver a lista de compras de Tiaguinho, 10 anos, interior do Espírito Santo. GTA San Andreas, guitarra do PS2, Medal of Honor, Resident Evil 4, Winning Eleven 10 ou 12, Street 2 é de futebol americano, Naruto Uzumaki Chronicles e, por final, o Marcelo Taz. Ela falou: eu já tinha encontrado quase tudo, só faltava você. Eu falei: pode levar, né? Pergunta: que diferença que tem da lista de compras do Tiago, 10 anos, interior do Espírito Santo, para o Tiago, 10 anos, São Paulo? Tiago, 10 anos, Nova York, Berlim, Beraba, Berlândia, Beijing. Hã? Eu quero muito entender o seguinte: será que as instituições, os governantes, as escolas, as empresas, os prestadores de serviço estão preparados para atender os Tiaguinhos? O Tiaguinho está no radar de vocês? Como ouvir os Tiaguinhos? É um desafio. E é uma boa notícia também, porque o Tiaguinho estava fora do radar. Agora, cuidado quando for tratar esse cara. Não subestime a inteligência dele. Não vai tentar vender o Winning Eleven 9. Ele quer o 10 e já sabe que tem o 12. Tá certo? Então, fica esta dica. E a minha última dica, eu falei que tinha uma difícil e uma fácil, não é? A difícil é essa: ouvir o cara que está do outro lado. A fácil, meus amigos, para a gente sobreviver na era digital e ter uma excelente comunicação e nos atualizar o tempo todo, a gente só tem que fazer uma coisa: filhos, façam filhos. Muito obrigado.